Boa tarde a todos. Muita emoção e alegria estar hoje aqui nessa casa do Moisés, num momento tão importante para ela, num momento bastante emotivo, não é? Ver que há bastante emoção por ter se cumprido a etapa e está partindo para uma nova etapa sobre a bênção que vem. Todos vocês, com certeza, já sabem por suas próprias razões. Então, que Jesus continue a nos abençoar e que nós possamos hoje fazer uma abordagem que venha a ir de encontro às nossas necessidades íntimas, cada um. Eu vou fazer uma pergunta. Né? Quem aqui não acredita na reencarnação? Que bom. Né? Então nós podemos fazer uma abordagem romântica. Não vamos fazer uma abordagem técnica, filosófica, racional, né? Mas vamos fazer uma abordagem romântica. E vamos pegar 3 momentos da nossa humanidade que nos passa, cada um do seu jeito, a informação dessa lei, desse contexto, dessa sabedoria que Deus nos fortalece, nos encaminha de volta para casa. Lucas foi um dos evangelistas que não participaram com os apóstolos convivos com Jesus. Então, ele narra o seu evangelho como um repórter. Ele vai buscar informações, principalmente junto a Maria, para nos trazer a boa nova. E no seu capítulo 3, acho que vocês vão lembrar, naquele momento sublime, Gabriel, o anjo, dirige a nossa mãe e diz: salve Maria, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Lembram? Está lá em Lucas, no primeiro capítulo. Aí ele anuncia que ela será mãe do menino luz, que será rei, né? E que terá uma missão grande junto a todos nós. 6 meses antes, o mesmo anjo se dirige a Zacarias. Lembram? Zacarias estava no templo, fazendo lá um serviço. E o povo estava fora do templo, aguardando a sua saída. Ele estava encerrando os trabalhos. E ele demorou. Demorou porque o anjo ofereceu também a Zacarias, que já tinha uma idade avançada, cuja esposa Isabel, que era parente de Maria, não podiam ter filho. Mas o anjo vem e anuncia a ele que ele seria papai. Né? E que o seu filho deveria se chamar João. E ele fica mudo. E o anjo fala: você vai ficar mudo e só vai voltar a falar quando o seu filho nascer. Muito bem. Passa alguns dias, ou melhor, passam 6 meses. Gabriel vem a Maria anunciar a vida de Jesus. Passaram alguns dias, Maria vai fazer uma visita a Isabel. E lá, quando ela chega, Isabel tem uns arrepios, sente João, que já estava com 6 meses de gestação, e diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E nas colocações de Lucas aqui, ele conta que o espírito de João, quer dizer, houve uma movimentação do bebê, né, espírito, e que levou ela a dizer aquilo. Que conclusão nós chegamos?
estava encarnando. Com todas as letras. Até aí estava encarnando. Então, aquele bebê de 6 meses era um espírito que estava presente e preparando para nascer a matéria. Como um bebê. Vamos fechar nesse momento. Vamos para um segundo momento. Nicodemos era um pensador da época, era um filósofo, era um homem que conhecia, sabia de tudo, né? E sabia que todo homem da sua época tem algumas vantagens sobre os demais por saber um pouco mais, né? E ele era sabedor. E sendo sabedor, ele procura Jesus porque ele sabia que dali ia sair coisas boas. E eis que chegando, ele nem falou nada, Jesus já dirige a ele. Em verdade vos digo que ninguém adentrará o reino do céu se não nascer de novo. Aí já mudou o aspecto de estar encarnado, né? Jesus está afirmando que era preciso e é preciso nascer de novo para que a gente possa entrar no reino do céu. Podemos ficar preparados. Mas como? Como isso vai funcionar? Porventura, terei que adentrar novamente ao ventre da minha mãe? É lógico. Pergunta bastante lógica, né? Racional. E Jesus diz que haveria de nascer em espírito. Isso provém da matéria, o que provém do espírito é espírito. Com as minhas palavras, eu não lembro exatamente o que está escrito lá. Mas o que importa é o fundo e não a forma. Muito bem. Estava aí lançada a semente o entendimento do que é exatamente uma reencarnação. Mais tarde, nós sabemos que João Batista teve a sua cabeça pedida por Salomé. Lembram dessa passagem? De fato aconteceu. A sua cabeça foi entregue no bandejo. Qual a relação que existe? Nós estamos falando de justiça e reencarnação. Poxa, mas o João Batista veio como antecessor do Cristo para anunciar sua vinda, anunciar a boa nova, e ainda não perde a cabeça no sentido que nós entendemos, mas entrega a sua cabeça de bandeja. É justo isso? Há relatos que em encarnações passadas, esses espíritos cortou algumas cabeças. Onde a justiça, ele veio cumprir uma missão, mas não deixou de que ficasse para trás um equívoco, um erro, e que ele fosse selado desta forma. Ele entregou o caminho para terminar ali o seu compromisso. E o fez, sem sombra de dúvida, com muita propriedade e com muito amor. Porque ele cumpriu a sua missão de anunciar a vinda de Jesus e de chamar os homens ao arrependimento. Lembram? Ele chamava os homens para batizar e diziam: arrependam-se. Com certeza ele se arrependeu e com certeza ele se redimiu, se corrigiu e foi muito além. Foi o segundo momento. 2000 anos depois, nós vamos ver Chico Xavier psicografando as mensagens do plano espiritual de espíritos que estavam preparados para trazer informações importantes que iriam complementar a doutrina dos espíritos. Então nós vemos André Luiz
Mas quem assistiu ao nosso lar? Quem assistiu? Quem não assistiu, assistam, porque é muita informação, muita educação, muita cultura, muito evangelho. Nós vamos ver esse médico que desencarna aqui no Brasil, que lá no plano espiritual é assistido, se recupera e faz toda uma preparação, e depois vem, através de Chico Xavier, também ser repórter. E ele vem ser um repórter cientista, porque é um médico, doutor. E nessa fotografia que nós vamos ver hoje, aqui como exemplo, é o livro Missionários da Luz. E ali tem um capítulo específico sobre reencarnação. É um dos melhores momentos para quem gosta de aprofundar, de conhecer, de fortalecer o conhecimento, nas verdades que libertam. Ali nós vamos ver a história, porque o repórter André Luiz narra fatos, verdades, realidades que ele participa do contexto. O primeiro dele foi Nosso Lar. Porque o filme Nosso Lar foi baseado no livro Nosso Lar, de André Luiz. Relato seu, história sua. Começa com a história dele. Então, ali no capítulo da vai falar de Segismundo, Raquel e o Bernardo. Três personagens. Segismundo estava no plano espiritual já há bom tempo, já era um espírito atuante nas atividades espirituais, como foi colocado aqui hoje. Os espíritos atuam constantemente em nossas vidas, de todas as maneiras. E quando nós estamos sintonizados no bem, melhor é a atuação dos espíritos na nossa vida. Então, esse espírito Segismundo, preparado já há um tempo para a atividade espiritual atuante, ele tinha uma pendência com o João Batista. Ele tinha uma pendência aqui na sua consciência. Ele tinha um fato que ainda estava ali no seu coração para ser resolvido. E eis que chega o grande momento da vida dele, onde ele é chamado para a reencarnação e vai nascer na família de um pai que ele, na vida passada, lhe tirou a vida. Vejam que momento delicado. Ele estava decidido, porque ele estava muito, mas muito preparado. Mas ele sabia da dificuldade que ia enfrentar. Era necessário a aproximação, porque a reencarnação, ela corre de várias maneiras. Existem reencarnações que são compulsórias, porque o espírito não está em condição de decidir sua vida ainda. Ele não está, alguém precisa fazer por ele. Mas no caso do Belarmino, não. Ele, do Belarmino e do Segismundo, o Segismundo estava bastante decidido e pedia a assistência dos bons espíritos para que ajudasse ele a se aproximar do Belarmino. Porque quando ele se aproximava do pai, o pai sentia mal. O pai tinha pesadelos. Natural, né, gente? Ele lembrava das vidas passadas. Ele lembrava que aquele espírito tinha feito mal para ele. Essa é a principal lembrança das pessoas, dos espíritos. Então, foi todo preparado no ambiente para isso. O Belarmino já tinha uma filhinha. E naquela noite, a filhinha, inspirada pelo plano espiritual, pega o pai para que venha mais cedo orar com ela antes do sono, porque ela já estava aprendendo as orações que a mãe ensinava. O Belarmino foi tocado, Ele tinha muito a fazer, muito preocupado, mas naquele dia o seu coração foi tocado. Ele chegou mais cedo, teve tempo de conversar, criar um ambiente, e aí foi para as orações. Nesse momento, o ambiente já estava saturado, a espiritualidade já estava forte, estava tudo pronto.
para a aproximação desses dois espíritos, onde eles precisavam perdoar. Aliás, mais Belarmino que o Segismundo. Né? Então acontece o que? Exatamente o desprendimento, a espiritualidade acolhe o Belarmino, traz o Segismundo, o Belarmino já começa a ficar nervoso, porque aponta ele como um malfeitor. Aí os mentores se aproximam dele, o envolvem com muitas palavras, carinho e atenção, ele vai se rendendo, até que cria um ambiente favorável para que o Segismundo possa se dirigir ao futuro pai. Tal era a vontade, o fervor, o querer do Segismundo, que ele não teve como. Ele encarou aquele futuro filho, escutou, e no final ele disse: eu te perdoo. Então, quando ele diz isso, ele fala: bom, se você me perdoa, então você me aceita como filho. Ele diz, mais claro. Nesse momento, André Luiz narra da seguinte forma: ele está ali acompanhando, e ele fica admirado, e olha para Alexandre e fala: nossa, o Belarmino tinha uma luz que quase não existia, e agora ele está todo iluminado. Aí o Alexandre fala: pois bem, André, é isso mesmo, o seu perdão foi espontâneo e verdadeiro. Vejam só, isso que está acontecendo aqui, naquele momento, onde está sendo narrado ali pela fotografia de Xavier, é o que normalmente acontece nas nossas vidas, nas nossas reencarnações, nas nossas aproximações, nos nossos compromissos, onde a gente assume essas atitudes de querer reparar através da bênção, da proximidade, da reencarnação, da família, do convívio. É tudo isso que acontece. Esse é o modelo. Nossos contextos são esses. Certamente que o Segismundo encontrar dificuldades sim no futuro, claro que sim. E qual seria a maior dificuldade? Nem tanto a dele, especificamente do Segismundo, mas a do Belarmino. Provavelmente o Belarmino ia continuar lembrando ainda algumas coisas e, com toda certeza, manifestar as diferenças. Mas quem vivia mais? Quem estava mais na condição de saudade? O Segismundo. Então, assim, a vida, quem é mais cobrado é que precisa ser mais e mais. Como disse Jesus, quanto mais nós amamos, mais nós conseguiremos ser perdoados, compreendidos, assistidos, amparados. Então, a condição nossa de devedores pede tão somente para nós que nós acreditemos no amor que nós temos. Porque se nós tomamos a atitude de vir, de resgatar, de mudar, de reparar, significa que nós temos atitude. Encontraremos dificuldade, mas é claro, o que ensinou Jesus? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Foi? E qual é a nossa cruz? A nossa cruz são essas dificuldades, todos esses erros, esses equívocos, onde nós nos arrependemos e pedimos a Deus que, através da reencarnação, da sua justiça, da bênção da vida, do convívio, da família, da sociedade, do trabalho profissional, do trabalho mediúnico. Hoje, está muito
espalhado pelo mundo a atividade espiritual pela mediunidade. E o que é isso? Não são resgates? O que será que os médicos fizeram, né? O que eles estão tentando fazer? Estão buscando. Muitos estão conseguindo, outros mais, outros menos. O importante é a gente compreender que se não der para fazer tudo, nós teremos uma nova oportunidade. Se eu me arrependo pelo que eu fiz nessa vida, hoje, aqui, agora, eu começo a trabalhar minha próxima ação através das atitudes a partir desse momento. Eu começo a diminuir minha carga de futuro. Porque com quanto mais pendência eu levar, maior será o meu trabalho, maior será a minha dor. E que fique só na dor. Porque dor é inevitável. Não é? Dá para evitar a dor? Não dá para evitar a dor. Mas dá para evitar sofrimento. E para evitar sofrimento, nós precisamos compreender esse mecanismo e a misericórdia, como ela funciona. Primeiramente dentro de mim, e depois através do meu próximo, pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pela minha vontade, pelo meu querer e pelo meu amar. Porque sem amor não existe perdão, gente. Alguém conhece alguém que conseguiu perdoar alguém sem amar? Perdão é filho do amor. E o amor existe em nós. Pode ter barreiras que nós criamos. E cabe a nós agora transpor essas barreiras, eliminar as barreiras. As nossas trevas aqui, da ignorância, não se combate com trevas, mas se faz luz. Com a luz, nós vamos eliminando as nossas trevas. Qual luz? A luz do conhecimento. A luz da vontade, do querer, a luz da fé. O que seríamos de nós nesse mundo de expiação e prova sem fé? Ficaríamos à deriva. Teria muito sofrimento. Então, a fé alivia essas condições, essas situações que nós passamos. A fé nos dá esperança, nos dá certeza de que amanhã será melhor, dependendo de como eu encaro, de como eu procedo, né, diante da minha dor. Porque senão, corro o risco de muito sofrer. E sofrimento é evitável se nós acreditarmos, se nós tivermos fé, se nós pedirmos coragem quando faltar, né? Porque muitas vezes fraquejamos, não acreditamos nas nossas forças. Há momentos difíceis onde as nossas forças parecem que acabaram. E como nós vamos buscar mais? Pela oração, pela certeza de que o Pai não nos falta e não nos faltará nunca. Isso é fé. Isso dá essa força, essa certeza. Então, quando isso acontece, nós conseguimos superação. E na superação, o espírito cresce, o espírito amadurece, o espírito evolui, o espírito consegue atingir os seus objetivos. Perdoar, amar, ser indulgente, ser benevolente, enfim, praticar a caridade, né? A única que nos salva. Fora da caridade não há salvação. E o que é exatamente a caridade? Como que a gente usa isso? Aonde? Quem é meu próximo? Quem está mais perto de mim? Quem mais precisa de mim? Muitas vezes nós saímos querendo ajudar lá fora e a necessidade está bem perto, está muito próxima, a começar de nós mesmos.
Então comecemos a nos ajudar, a nos conhecer. O Espiritismo nos ajuda muito a isso. Autoconhecimento. Sem autoconhecimento nós não conseguimos nos transformar. Tem que ter um ponto de partida para evoluir, para melhorar. E o ponto de partida é o autoconhecimento. E como é que a gente se conhece? Pelas nossas atitudes. A mais prática é o que eu estou fazendo. Se eu começar a analisar as minhas atitudes, o que eu faço a todo instante, eu vou estar me conhecendo, vou estar sabendo quem sou. E analisando isso, a gente vai analisar também os resultados dessas atitudes. Você analisa atitudes, analisa as suas consequências, os seus resultados. E aí começa a ver o seu autoencontro, o autoentendimento. Nós precisamos fazer isso todo dia. A cada dia. Quem fala isso na pergunta que conheça, Santo Agostinho. Santo Agostinho, gente, para vocês terem uma ideia, a sua mãe de Santa Mônica orou 27 anos para ele tomar atitude de mudança. 27 anos. E esse homem, esse espírito, fez parte da revelação. Então ali respondeu algumas perguntas, principalmente essa do autoconhecimento. Ele disse, fazei no final do dia uma avaliação daquilo que fizeste durante o dia. Se está certo, se está errado, se fosse outra pessoa fazendo como você entenderia. Então esse espírito é prova, né? Assim como Paulo, né? É prova de quando nós podemos transformar e quando nós podemos nos transformar. Então a reencarnação, além de justa, além de justiça, é bênção, é misericórdia, é oportunidade. E Deus é tudo isso. Né? Tudo isso e um pouco mais. Né? A gente costuma dizer que Deus é tudo de bom. Né? E quem disse isso? Foi Jesus. Jesus falou, bom só meu Pai. Então está aí, Deus é tudo de bom. Tenhamos fé, confiança, saibamos nos dirigir a Ele. Se não soubermos exatamente, dirigimos espontaneamente, honestamente, francamente, da maneira que a gente quiser. Porque Ele é nosso Pai e Ele sabe a nossa necessidade. E se nós nos colocamos aberto a Ele para cumprirmos a nossa reencarnação perante o nosso resgate, olha, não faltará, não vai faltar, vai até sobrar para a próxima encarnação, com certeza. Então que Jesus, que o nosso Pai Celestial, abençoe esta casa, abençoe todos nós, que nós consigamos encontrar nela força, equilíbrio e tudo aquilo que nós precisamos e merecemos. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde.